a maternidade, falando teologicamente, foi uma dádiva dada por Deus à mulher criada por ele, não é? A gente vê aqui no livro de Gênesis, e fica muito bem claro isso quando ele dá a ordem, né, no capítulo 1, que eles vão multiplicar Adão e Eva, e quando houve o evento da queda, no capítulo 3, que quando Deus vai sentenciar, vamos dizer assim, a cada um dentro daquele evento da queda, a serpente, Adão, e a mulher, ele fala claramente sobre as dores da concepção, do parto. Então, fica muito bem definido esse papel da mulher. Falando na minha pessoa, eu desejei muito ser mãe. Eu vim de uma família grande, né? A mamãe teve 8 filhos, 7 vivos, e eu fui criada num ambiente com muita gente, com muito filho, com muito barulho, no Nordeste, Aracaju, Sergipe, e eu me casei muito nova. Nós vamos fazer agora 47 anos de casamento, eu mais o pastor Jerônimo, e eu desejei ter filhos, só que em Aracaju, há 47 anos atrás, medicina rasa, poucas oportunidades, e eu fui procurar saber por que não engravidava. O tempo passou e eu não engravidava. E quanto mais o tempo passava, mais eu desejava ser mãe. Então, maternidade para mim foi um desejo muito grande. Eu fui em busca para saber o porquê não vinha, e depois de 4 anos e meio, o médico, ele prognosticou a nossa esterilidade, tanto minha como do meu esposo. Isso não foi uma ideia dele, os exames mostraram isso. Eu tinha uma ovulação totalmente irregular, e ele também, ele tinha um problema muito sério, e a questão da esterilidade era muito mais forte nele. E isso acentuou o meu desejo de ter, né? E eu, como sempre, fui uma mulher de fé, uma mulher criada na igreja, vendo milagres, uma casa pobre, uma família pobre, um pai alcoólatra, e eu me apeguei muito a Deus. Então, eu fui também em busca da maternidade, pedir a Deus, porque a Bíblia diz que ele abre madre, fecha madre. Quando ele abre, ele gera. Então eu comecei a orar e dizer: Senhor, tu és o mesmo, ontem, hoje, eternamente, o Deus de Ana, de Sara, as 3 matriarcas, né, que foram Sara, Raquel e Rebeca, tiveram problemas, né, vamos dizer assim, geracionais. Elas tinham dificuldades de engravidar, e todas pela fé, pela busca e pelo propósito do Eterno e a soberania dele. E eu disse: eu quero. A Ana, mãe de Samuel, e tantas outras mulheres. E numa tarde de oração, porque eu gosto muito de orar, já orei hoje à madrugada, e eu disse: Senhor, eu quero filhos. Eu tenho um diagnóstico, eu tenho um prognóstico médico, humano, medicina, porém eu ainda não recebi do Deus eterno que eu não ia ser mãe. E eu fui para essa oração, e lá numa voz profética, Deus usou uma irmã, porque eu creio nos dons, eu sou assembleana, da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, pastora auxiliar, e Deus a usou e disse que estaria abrindo a madre de uma mulher. E logo 2 meses depois eu estava gestante, e aí Deus me deu as minhas 3 filhas. Então, foram muito desejadas. Eu amo ser mãe, amo ser mulher, amo ser mãe, amo essa história de maternar, de cuidar. É tanto que já vai para a minha 2ª geração. Eu acabei de chegar do cuidado do banho, do primeiro banho em casa da minha pequenina Heloíse, que nasceu terça-feira. Então, maternar para mim não é estar, é ser mãe. Então, eu amo ser mãe, criei minhas filhas com muito cuidado, com muito carinho, apesar de trabalhar e cuidar também de maternar, mas Deus me deu, quando a gente deseja algo, que esse algo vem, nós temos a responsabilidade. Por quê? Porque eu estava formando líderes, eu estava formando médica, eu estava formando mestre em psicologia, eu estava formando uma assistente social, e em primeira mão, meninas que foram criadas na igreja. Então, eu desejei maternar.